Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela Orlandini, sou diretora da Federação Hípica de Brasília e dando seguimento às nossas lives, semanais. Hoje a gente vai estar aqui conversando, com o Almir Vieira, presidente da Federação Hípica de Brasília, brasiliense, com mais de 50 anos na prática do hipismo. E a gente vai estar conversando sobre alguns tópicos, dentre eles a formação profissional do Almir. Vamos falar um pouquinho também dos objetivos e das dificuldades, que já foram encontradas ou as que eles vai enfrentar pela frente aí nessa próxima gestão. Vamos falar também um pouquinho do que mudou, frente à pandemia do Covid, quais são as expectativas para a temporada, nas mais diversas modalidades. Então o Almir já entrou, eu já vou fazer o convite para ele, para nós começarmos então a nossa live. É só colocar nessa setinha que tem aí abaixo, e a gente vai, na medida do possível, respondendo. Olá, Almir. Olá, tudo bem? Como é que vai? Tudo ótimo. A gente deu início a uma breve apresentação, falando um pouquinho de qual vai ser a nossa pauta, o que a gente pretende conversar hoje aqui. E aí eu queria, então, vamos começar, acho que ninguém melhor do que você, para falar um pouquinho de como é que isso tudo começou, Como é que começou esse envolvimento com o cavalo, da onde veio isso, enfim. Vamos lá? Ok, vamos começar, Eu comecei a montar através da Sociedade Hípica de Brasília, mas foi porque meu pai foi um dos sócios fundadores da Sociedade Hípica de Brasília. A Sociedade Hípica foi fundada, naquela época a gente não tinha clube hípico, então os militares é que fizeram a formação do Estatuto da Hípica e fizeram a inauguração. E meu pai foi das pessoas que inaugurou a Sociedade Hípica. E meu pai, nós éramos 6 irmãos, e ele pegou e levou todo mundo para lá para poder... na época era o general Fidelis, que era o presidente da Hípica, na época da inauguração, que tocava o hipismo, e convidou a gente para montar. Então nós fomos todos montar lá na Hípica. E desse período meus irmãos todos saíram, e eu fui o único que continuei montando, Então, dali para frente eu nunca mais parei de montar. Montei a vida inteira, nunca parei de montar. Cavalo entrou, foi uma paixão muito grande, E assim eu continuei lá na sociedade por muito tempo. Eu montei lá na escola da Hípica. E depois a gente, em 1980, eu recebi um convite para ir montar num projeto olímpico do CEDMEC, do governo, na época do governo do Figueiredo. Peraí, Almir, e foi que eu acho que eu fiquei sem áudio. Não sei se está todo mundo ouvindo ou se fui só eu. Oi, você está me ouvindo? Não? Eu estou ouvindo você. Eu estou te escutando. Eu fiquei sem áudio, realmente. Eu vou tirar você e vou te adicionar novamente para eu conseguir te ouvir. Tá bom? Tá bom. Ok. Tudo bem. O problema deve ter sido no meu áudio aqui. Eu vou chamar o Almir de novo e a gente continua. Vamos só esperar um pouquinho. Já fiz o convite aqui. Oi. Pronto. Agora, tá ouvindo? Voltou. Sim. Voltamos. Então, eu fui convidado para fazer parte do projeto olímpico do CEDMEC, na modalidade do concurso completo. E dali para frente é que realmente começou a minha carreira do hipismo, montando e descobrindo cada vez mais sobre o cavalo, a paixão pelo cavalo. E eu montei ali durante 16 anos
foi um período grande para poder conseguir fazer o projeto olímpico e chegar a uma Olimpíada, né? Então foi um período Certo. muito grande e dali para frente eu continuei sempre montando, nunca parei. Tá, e quando foi que surgiu a possibilidade da escola, do parque, por exemplo? Depois, nesse período todo, eu sou formado em bacharel em Direito, né? E minha profissão mesmo, fui publicitário. Eu trabalhei na DPZ Propaganda, uma empresa de publicidade, e dentro da DPZ eu montava e, ao mesmo tempo que a DPZ também me ajudou muito, me apoiou muito, porque era uma empresa que tinha muitos patrocínios, né? Então, toda vez que eu precisava de um patrocínio para ir para um campeonato, um pan-americano, ou então tentar fazer vaga para o Mundial, que eu fui ao Mundial em Raia em 94, né? E então a DPZ sempre me apoiou com isso. E eu trabalhava e atendia o governo do Distrito Federal, na área de publicidade. Na época era o governador José Aparecido, e essa área que existe hoje do Centro Hípico do Parque, na época dos militares, havia algumas competições já realizadas dentro do Parque da cidade, né? Então, na época, o presidente Figueiredo fazia uns eventos grandes, que houve aqui, era até um campeonato chamado Sharp de hipismo. A Sharp, antigamente, era uma empresa de televisão grande, de eletrodoméstico, né? E ela patrocinava e fazia uns campeonatos chamados Sharp de hipismo. Até mesmo, sempre foi organizado pelo falecido Coronel Pimenta, ele que é o idealizador e o realizador desses eventos. Quando terminou o governo Figueiredo, essa área ficou um pouco abandonada, né? E na época, quando Brasília estava tendo uma febre de futevôlei, como tinha uma arena grande de areia, né? Eles, na época, queriam licitar para essa área de futevôlei, mas a destinação da área sempre foi do hipismo. Eu tinha uma proximidade muito grande com o governador Zé Aparecido, fui lá, conversei com ele. Pô, governador, viu um edital hoje lá, o pessoal quer licitar a área do hipismo dentro do Parque da Cidade para a área de futebol. Isso é um absurdo. Ele falou, não, mas o presidente da Nova Cap, na época, falou que não havia interesse de ninguém. Ele falou, nunca se cogitou de abrir para licitar essa área do hipismo, né? E aí, então, foi feita uma licitação para a área do hipismo, destinada à escola de equitação, né? Então eu fiz um projeto, na época só entrou 2 concorrentes na área, foi o pessoal da Granja do Torto, que era a ACP, que eles acabaram pegando o parque de exposição, na época licitaram os 2 juntos, né? Aí a gente fez um acordo, eu falei, eu fico com a hípica do parque e você fica com o parque de exposição. Isso foi em abril, março de 1988. E quando chegou no final de 88, saiu o resultado da licitação, nós ganhamos, né? E eu comecei a construção. Na época eu tinha 2 sócios. Era o Coronel Cirilo, né, que era meu sócio, e o cavaleiro Jorge Boésio. O Jorge foi meu sócio lá na construção. Ele tinha uma empresa, uma construtora, trabalhava numa construtora, e ele e o Coronel Cirilo fizemos o início da construção e começamos a tocar a obra para poder inaugurar. E inauguramos em 1989, no dia 21 de abril. Eu fiz lá a primeira Copa Coca-Cola de hipismo, né? E assim foi que começou o centro hípico no Parque da Cidade. Ok. Bom, então você já era atleta, já tem 2 filhos, né? São 2 que você está no hipismo, né? São 3 filhos. 3 filhos competindo, dona de uma escola de equitação. E o que te fez assumir agora mais esse desafio da presidência da Federação Hípica de Brasília? Eu sempre tive ligado no esporte e também, como dono de um centro hípico, né, filiado à Federação Hípica de Brasília, então sempre participei
junto como membro da federação, né? E sempre junto com a federação, até mesmo para poder fazer a realização dos eventos em Brasília, né? Dentro do Parque da Cidade, eu consegui fazer 30 Copas de Hipismo seguida, né? A Copa Brasília de Hipismo, sempre na época do aniversário de Brasília, até mesmo porque era quando a gente inaugurou, então junto com o aniversário de Brasília, fazia-se a Copa Brasília de Hipismo, né? E sempre junto, fazendo, criando, meus filhos competindo, eu sempre competindo, né? Mesmo depois que a gente conseguiu fazer o lance das Olimpíadas, e aí com o Parque da Cidade, agora surgiu a oportunidade da federação. A federação já vinha bem, desde a época que o Ronaldo assumiu a federação e depois foi passando por Dornelles, passando por Fábio, né? E chegou a hora de alguém assumir a federação. E eu tinha sempre um objetivo grande de assumir para poder fomentar um pouco mais o esporte do modo que eu acho que deveria ser, né? Eu vejo, assim, a gente vê essas lives que a gente vê, todos os atletas, todos os grandes cavaleiros, né? Todos eles acabam tendo um certo objetivo depois, que é realizações ou até membros da CBH, fazer parte, né? Mas eu digo que você, para poder acontecer um negócio desse, você tem que se doar, né? Eu acho que você, para poder ser um gerenciador do hipismo, você tem que se doar a ele, gostar muito, querer, porque quando você assume uma federação, todos ficam de olho em você, o que você vai fazer, né? Mas a colaboração de todos é muito importante. Então, eu acabei assumindo a federação com um propósito grande de fomentar o esporte. Coisas que, mesmo fazendo parte da federação, como cavaleiro, eu sempre questionei muito a federação em várias coisas. Premiação, realização de prova, por que a gente tinha que pagar prova, taxas, né? E o que a gente poderia ter de retorno para o cavaleiro? Porque quem faz o espetáculo do hipismo é o cavaleiro. O cavaleiro é a peça mais importante que tem ali. Não é o organizador do evento, não é a federação ou a confederação. É os cavaleiros. Então, eu acho que o esporte tem que ter esse retorno grande para o cavaleiro. E esse retorno são provas muito bem feitas, provas bem organizadas, com premiação, para que os cavaleiros se sintam bem em investir, os seus patrocinadores também investirem nele para competições adequadas, rápidas, bem feitas, bem realizadas. Ok. E como foi, por exemplo, vocês assumiram, né? Você, a vice-Adriana e etc., estavam com uma série de projetos muito bacanas, deu aquele gostinho de começar, né? E aí a gente teve essa interrupção, né? Esse tempo que a gente está parado, te fez mudar alguma coisa, essa visão? Por exemplo, a gente tem diversas modalidades que estão filiadas à própria federação, né? Eu te conheci como cavaleiro de CCE, que tem uma visão super ampla, né? Você tem a visão do salto, do concurso completo, do adestramento, né? O que você está pensando, né? Ou melhor, a nova direção, né, da Federação Hípica de Brasília, em termos de cada modalidade, né? Quais eram os projetos que se tinham, pelo menos quando vocês assumiram? Por ser um cavaleiro de concurso completo, né? E eu adoro o adestramento, acho que o adestramento é fundamental para a equitação, para quem quer montar, tem que ter um conhecimento básico do adestramento para você poder saltar e montar a cavalo, né? Então, acho que o adestramento é fundamental. No início, quando a gente sentou junto com a Adriana, com a diretoria da federação, a vontade era fazer alguma coisa nova e modificar. Com o aparecimento do XTC, nós sentamos e montamos o Brasília Champions League. Eu tive numa reunião da CBH,
Minas Champions League em Minas, eu olhei o regulamento dele, refizemos o regulamento e adaptamos para Brasília, né? Fizemos um regulamento onde a gente pudesse envolver o maior número de cavaleiros possível e com facilidade para você montar as equipes, né? Então, quer dizer, no final do regulamento, nós conseguimos fazer um regulamento com 11 cavaleiros em uma equipe. Desde 1 metro, com mirim, mini-mirim, jovens cavaleiros, a gente podendo fazer com que todos participassem. Para nós foi um sucesso, foi a primeira vez, né? Muitos ainda não estavam envolvidos nesse campeonato, como que faria essa realização, né? E nós abrimos esse ano com o Brasília Champions League, e foi um sucesso. A primeira prova da federação nossa que a gente fez, nós tivemos aproximadamente 240, 250 concorrentes, né? E exatamente porque veio incentivar muito. E eu acho que é uma fórmula nova de você apoiar o esporte e com premiação, né? Então, a gente acabou conseguindo fazer mais ou menos em torno de 140 mil reais em prêmio nesse Brasília Champions League, em dinheiro, e cada etapa da federação a gente conseguiu também dar uma premiação em espécie em todas as categorias. Na segunda etapa do Brasília Champions League, nós fizemos no Brasília Country Club, foi um sucesso. Tivemos alguns percalços lá, porque choveu na época, né? Então tivemos uma interrupção na prova, não tivemos que fazer no outro dia, mas mesmo assim não tirou o brilhantismo da prova, né? Foi o tempo. E eu achei que na terceira, nós temos 5 etapas para realizarmos, né? Desse Brasília Champions League, e veio a pandemia, né? Então veio o Covid-19, a gente todos ficamos preocupados, o governo do Distrito Federal, ele meteu um decreto para que a gente pudesse ficar todos em casa, e assim, alguma coisa, eles foram fechando clubes, foram fechando parte da cidade, e nós ficamos um pouco travados no nosso esporte. Hoje, a gente tem uma expectativa do governo do Distrito Federal, ele já passou para o dia 19, uma expectativa de abertura, né? Mas é uma coisa que a gente não tem ainda um limite de quando nós vamos conseguir. Então, em termos do nosso calendário, tanto na parte de hipismo, no adestramento, no enduro, que é onde a gente tem mais cavaleiros competindo e tudo, né, que são essas 3 modalidades que a federação ela acaba dando um segmento maior, porque é o que mais desenvolve, né? Mas a federação, nós temos também rédea, nós temos o Paralímpico, né? Que é bacana, que nós fizemos o Paraequestre, né? Nós temos também o volteio, que é feito lá na Grande do Torto, lá na Ande, nós também temos o volteio, e a gente ia começando a desenvolver um projeto para poder criar, participar, procurar patrocínio, e agora nós estamos sentindo que está tudo fechado, né? Até para patrocínio, quem é que... Tem grandes empresas que não estão funcionando, estão fechando, hotéis, né? Que não pode receber ninguém. Então, para o nosso projeto, nós estamos aguardando da Confederação Brasileira de Hipismo um posicionamento dela em relação aos nossos calendários, né? Nós não temos como desenvolver um calendário hoje, estamos esperando abrir alguma coisa e vamos aguardar um pouco para ver como é que vai resolver o nosso esporte. No adestramento a gente também conseguiu fazer a primeira prova, né? Que inclusive teve um número expressivo de concorrentes, a gente chegou a mais de 40, né? Que foi bem legal, o pessoal estava bem empolgado, e aí tivemos realmente essa interrupção. E, pelo menos pela CBH, a gente vai começar com, assim, está sendo previsto treinos organizados, né? Vocês pensam fazer algum tipo, por exemplo, no salto, alguma ideia de até restabelecer algum tipo de treino organizado, alguma outra fórmula, para que as pessoas não percam o ritmo do treinamento? Vamos tentar, né? A CBH lançou agora esse treino organizado, que é uma coisa que nós temos que querer fazer junto com os nossos clubes, né? Ela faz um croquis de uma pista, né?
e você pode fazer e saltar aquela pista em todas as categorias, em todas as alturas, desde 1 metro até 1,30 m, 1,40 m, para poder ser observado. Eu acho que é uma nova fórmula que está se inventando, não só para o salto, também como para o adestramento, né? Eu acho que o adestramento também, você pode montar as categorias, as reprises, que houve agora uma mudança no regulamento, uma mudança nas reprises de adestramento, né? E a gente fazer isso através de vídeo e para juízes, né, julgarem o seu desempenho. Eu acho que é uma coisa para você ver. A pandemia acabou trazendo novas soluções, né, para que você possa desenvolver, não ficar parado no esporte, né? São coisas que acontecem, mas ainda acho que a gente tem que aguardar mesmo a abertura. Enquanto não abrir, uma perspectiva para calendário, eu acho que isso aí são coisas que a gente pode acontecer para você continuar mantendo a sua forma, mantendo o seu cavalo treinando, né? Que eu acho que para o hipismo, você pode continuar montando o seu cavalo, o clube, você tem a higienização básica, máscara para poder receber os cavaleiros, né? Não pode ter aglomeração grande de muitos cavaleiros dentro do clube, mas eu acho que você pode ir abrindo devagarinho e resolvendo. Vamos voltar a falar do adestramento, porque do adestramento foi bacana. Na época da abertura, a gente sentou, conversamos bastante, né? E eu tinha pedido para que a gente pudesse fazer um regulamento para o adestramento, exatamente para a gente poder desenvolver o adestramento em Brasília. Eu acho que a gente pode desenvolver ele bastante a partir do momento em que você incentive novos cavaleiros. Isso é fundamental, através das escolas de equitação, cavaleiros que estão hoje dentro das escolas, e você saber que a gente pode fazer reprises para adestramento para a escola, né? E essas reprises, tanto para a escola, como para cavaleiro iniciante, para cavaleiro elementar, nessas séries, se você abrir o regulamento e não ter um regulamento rígido, o cavaleiro pode competir com qualquer embocadura, ele pode ter o auxílio do instrutor na beira da pista para ele poder aprender a decorar as letras do picadeiro. Eu acho que tudo isso faz com que fomente mais o adestramento, que é um esporte. Se você bota muita exigência no início para poder trazer a pessoa para o adestramento, porque também o adestramento, a falta de conhecimento do adestramento, o cara acha, eu vou montar cavalo. Montar cavalo, você tem que aprender depois. Uma coisa é você subir no cavalo, aprender as andaduras do cavalo, o passo, o trote, o galope, e depois você ir se aperfeiçoando em trabalhar o seu cavalo. Como que você vai trabalhar o seu cavalo, né? Então, através do adestramento, se você tem a iniciação de reprises para iniciante escola, iniciante e elementar, o cavaleiro vai criar uma base, tanto com o instrutor dele, né? E ele vai começar uma base muito boa. E seguindo também para o salto. Mas se as escolas de equitação se adaptarem um pouco ao adestramento, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma base muito grande em Brasília. Eu acho que tanto a sua ideia quanto a minha é muito boa. Inclusive a CBH, né, soltou o regulamento novo, né, a semana passada, e tem vários itens de flexibilização para as categorias elementares, né, várias possibilidades. E ainda você tem a possibilidade de cada federação também flexibilizar um pouco mais e de acordo com a realidade que se tem em cada estado. Então, acho que isso é muito bacana, essa facilidade, né? Até porque você mesmo, que foi um cavaleiro completo, né? Fez tudo, né? O adestramento certamente ajudou muito, né? Para o desenvolvimento do salto, para o concurso completo, quer dizer, a gente está falando de uma coisa só, né? O trabalho de plano, que muita gente vem falando, nada mais é do que o adestramento, né? Então, vamos fazer. Eu até queria fazer um convite, né, para se tiver algumas pessoas de salto aqui, assim que saírem essas regras, que deve sair hoje, dos treinos organizados, participar de aproveitar esse período aí que não está tendo prova, vamos entrar num treino organizado desse, né, onde você vai receber essas notas de um juiz lá de São Paulo, um juiz daqui,
né, fazer essa experiência. Eu acho que é muito positivo. Eu acho que é isso, para poder a gente realizar, nós temos que conversar um pouco com os clubes, né? Porque você tem que ter um picadeiro montado ali com as letras direitinho, né? E tem que ter uma pessoa boa para filmar você na letra I, se eu não me engano, a filmagem na letra C, né? Então tem que ter uma pessoa botando ali e filmar. Eu acho que todas essas coisas são válidas, porque a partir do momento em que você está trabalhando seu cavalo para ser filmado, você tem que estar se botando a teste, né? Até de julgamento de outros para poder rever o seu trabalho como que anda, né? E eu acho que é muito válido e para poder, quem tem o objetivo, se nós abrirmos o nosso calendário e tentar lá na frente participar de um campeonato brasileiro de adestramento, eu acho que essa solução é valiosíssima, né? Hoje para você poder se manter trabalhando. Temos que chamar os instrutores, para os instrutores incentivarem os seus cavaleiros a participar dessa ideia. A ideia é brilhante, eu gosto dela. Acho que vai ajudar a desenvolver bastante. Em termos de escola de equitação, né, que alguns colocaram ali que temos poucas escolas de equitação que tem a parte do adestramento de uma forma mais explícita, né? Hoje a gente tem o sotaque, tem o parque e que aplicam, né, que levam cavaleiros para competir nas provas de adestramento. Acho que são só essas duas, né? A Adriana acho que agora lá também, né? A gente tem o Lago Sul, né? Está tendo uma escolinha de coisa. A gente tem o Regimento de Cavalaria, né? Sim, também o RCG, que tem acho que até os grandes cavaleiros, instrutores de adestramento estão dentro do RCG, né? O General Paulo Chagas, o Coronel Marcon, né? O Coronel Vinhas, né? Então, aqueles que são instrutores de adestramento, que a gente que devia convidar eles para poder participar também desse projeto, né? Não só como cavaleiro fazendo as reprises, mas também como observadores e ver o vídeo e julgar as nossas provas, né? Está aí lançado uma proposta aí para o Coronel Vinha, o General Chagas e o Coronel Marcon, né? Quem sabe eles não participam dessa ideia também. Sem dúvida. Você tinha me falado mais cedo também da questão dos juízes, né? Da gente estar preparando juízes tanto para o salto quanto para o adestramento, né? Que está em déficit aqui em Brasília. Hoje nessas áreas nós estamos até com um pouco de dificuldade, né? Juiz de adestramento, a gente tem que conversar muito com a Confederação Brasileira de Hipismo para ver como é que a gente pode aperfeiçoar as regras, né? Porque, assim, quem gosta de adestramento, pratica o adestramento, o hipismo é um esporte com uma longevidade muito grande. Você pode montar até 60, 70 anos de idade, né? Então, se você coloca uma limitação para o cara ser juiz até 55 anos, quem está participando, monta, trabalha e faz, o cara ele é competidor. E quem é competidor não consegue ser os dois, né? Eu, às vezes, eu sou convidado, antigamente, pela Federação Hípica de Brasília, para julgar as provas de adestramento. Eu falo, como é que eu vou julgar se eu vou entrar com 3 cavalos? Além dos meus alunos que eu tenho para dar aula, né? Então, pegar os alunos e você julgar, entrar com 3 cavalos numa prova, como é que eu vou ser juiz de uma prova? Não tem condição, né? Então, o juiz acho que tem que ser preparado mesmo, pessoas que gostam, pessoas que estão junto, ser chamada para conhecer o esporte, ser chamado para participar como auxiliar e dali desenvolver para eles a tecnologia de julgamento. Eu concordo que você, para ser um bom juiz, você tem que ter sido um bom cavaleiro. Não tenha dúvida, né? Para você ter noção de andadura, colocação do cavalo, ver visibilidade da reprise, como que foi feita a reprise, as curvas, se foi feito no local certo, se a partida saiu. Então, se você for cavaleiro, fica muito mais fácil para você ser juiz e julgar. Para quem nunca montou, você vai ser o juiz que vai ter a tecnologia pela observação, né? De tanto ver, de tanto fazer, de tanto julgar,
você vai criando também o seu modo de entrar dentro do esporte. Como juiz, às vezes não precisa ter sido nem grande cavaleiro, mas sim ser um apaixonado pelo adestramento, né? E você vai passar a entender. Eu vejo, assim como pai dos meus alunos, né? Eu vejo que tem pais que compram o cavalo, botam o menino para montar e participa muito mais do que o próprio cavaleiro até, né? Ele que está junto e faz, incentiva, é quem compra o cavalo, é quem vai lá, quem paga a inscrição e quem está lá no meio. Esse pai, tem pais que você vê, o cara está sempre preocupado e ele acaba se desenvolvendo também no esporte. Ele passa a entender, né? E é bacana isso. Então, essa integração do cavaleiro, o pai, a família, que quem banca o esporte mesmo por filho é o pai, né? Ele acaba, agora, se ele conseguir entrar dentro do esporte, ou para ser juiz, ou para ser no salto, nós estamos hoje em Brasília, nós estamos com uma dificuldade grande também de armadores de percurso, né? Hoje a gente tem o Gabriel armando, temos o Moisés armando e não temos outras pessoas com interesse de ser armador de percurso, né? Então, uma das coisas que a federação quer fomentar bem mesmo é que a gente traga mais gente para a federação e mais pessoas para poder armar de percurso e ser juiz de adestramento. Então, esse problema também no enduro, né? O enduro também é um esporte onde requer, nós precisamos de veterinários qualificados, né? Temos que ter registrado, com qualificação na CBH. Então, a gente tem que sentar e organizar o esporte também, não só para cavaleiro e para salto, e sim para aqueles que organizam o esporte como um todo. A parte operacional, né? A parte operacional também é super importante. E eu acho que o momento é muito bom para isso, né? Até uma das sugestões que a gente teve na reunião da CBH foi aproveitar esse tempo, de repente disponibilizar cursos online, depois que se faz uma prova presencial, mas começar esse trabalho, né? De formação, despertar o interesse, né? E eu acredito que a gente vai ter, hoje parece que eles vão decidir o que vai ser mantido, o que vai conseguir fazer nesse sentido. Né? Eles estão tentando, hoje teve até uma reunião da CBH para tentar trazer os cavaleiros para poder participar da organização, né? Quem sabe assim, eles entrando cedo dentro da entidade, para sentir a entidade, eu acho que melhora. É uma coisa que a Federação de Brasília, eu vou tentar fazer também a mesma coisa, tentar trazer cavaleiros hoje que se interesse pelas organizações das provas, se interesse pelo adestramento e fazer parte da gestão, né, dessa governança da federação local, né? Porque eles abriram, inclusive, para candidatos a atletas jovens, né, tanto para o salto quanto para o adestramento, para entrarem ali na candidatura, né, de representarem. Né? Inclusive, se alguém tiver interesse do salto para adestramento, está aberto para ser candidatado a representante, né, de atletas jovens nesse segmento. É uma coisa bacana. Acho que é um modo de você trazer ele para dentro como dirigentes, né? Hoje você tem grandes atletas, né, que hoje são grandes dirigentes, né, porque ele consegue transformar aquele pensamento dele como atleta e fazer a gestão de governança, entender como que funciona o processo ou de uma federação ou de uma confederação, né, para você conseguir trazer e fomentar mais cavaleiros. Né? Vamos falar um pouco sobre fomentação. Né? Como que a gente pode fomentar o hipismo, né? Às vezes a gente pensa que só através de... como que a gente vai conseguir novos atletas, né? Eu, fazendo parte da federação, junto com o Azambuja, quando foi presidente, em 96, nós acabamos montando uma categoria chamada categoria de Jovens Cavaleiros. O que a gente pensava naquela época em relação ao esporte, né? Até 96, nós tínhamos
provas de categoria de base com mais de 100 atletas, né? A gente tinha campeonatos de mini-mirim no Rio, São Paulo, até em Recife teve campeonato de mini-mirim com mais de 106 concorrentes, só de mini-mirim. O que acontecia nisso? Naquela época nós tínhamos também, junto com a CBH, 2 equipes para brasileiro que eram feitas por estado. Então, faria 2 equipes de mirim, 2 equipes de júnior, 2 equipes de pré-mirim, e depois, lá na frente, retiraram o estado ter 2 equipes, porque era muito forte as equipes que tinha estado que não conseguia montar uma equipe, e tinha federações, estado-federações, que conseguiam montar 2 equipes, né? Eu acho, então, que chegou uma hora em que o cavaleiro não conseguia sair daquele estágio, de passar do mini-mirim para o pré-mirim, chegar no mirim. E o cavaleiro se perdia. Ele se perdia e se perdia no esporte mesmo, porque ele montava, não tinha prova para ele, era prova livre, onde ele ia competir com cavaleiros profissionais também, né? Então ele nunca conseguiria participar de um campeonato brasileiro. E nós montamos essa categoria Jovens Cavaleiros. Tanto é que o primeiro campeonato brasileiro de Jovens Cavaleiros foi aqui em Brasília. Nós convencemos o general Santa Cruz a montar essa modalidade e fazer um experimento dela num campeonato brasileiro de Jovens Cavaleiros aqui. E foi um sucesso, né? O que tinha de gente participando das provas de categoria de 1 metro, 1,10, 1,20 e 1,30 foi grande, né? Tanto é que se transformou num grande campeonato. Mas, em compensação, o que aconteceu com as escolas de equitação? Acabou que o cavaleiro, as escolas de equitação, em muitos lugares, acaba não deixando que o cavaleiro saia da escola. Então, por medo, então uma coisa assim, a formação do instrutor de equitação tem que mudar um pouco nesse sentido. O cara é instrutor, tem um aluno de 8, 9, 10 anos, ele pega o cavaleiro, ensina o cavaleiro, bota ele para pular 60, bota para pular 80, e fica ali 60, 80, 90, 60, ele não quer deixar o cavaleiro seguir, ou deixar ele comprar um bom cavalo, porque às vezes esse instrutor não tem condição de dar aula para quem vai competir maior, vai investir no esporte, né? E esse instrutor segura com medo de perder o aluno. Então, ele trava o aluno ele passa da idade esportiva, né? Então, eu acho que, pela Federação de Brasília, eu quero fomentar, todo mundo fala lá, é tudo pelo mini-mirim. Eu acho que a gente tendo mais cavaleiros mini-mirim competindo hoje, eu acho que nós vamos ter cavaleiro júnior, que a falta hoje é isso. Então, a gente tem que... Eu queria fazer nas escolas de equitação de Brasília, fazer uma reunião em cada escola, juntar os pais e convencer essa ideia da federação de você levar os cavaleiros iniciando a montar, conseguir fazer com que ele já parta para a categoria de base, que ele já transforme seus filhos num cavaleiro mini-mirim. Como? Incentivando ele, com incentivo na federação, a federação incentivando em taxa, diminuindo a taxa, ajudando e apoiando esse cavaleiro que ele vá ao Campeonato Brasileiro, né? Isso vai fazer com que o pai pense em tirar seu filho da escola e passar ele para que ele possa adquirir um cavalo e que ele possa também participar da prova dentro da idade, né? Isso é fundamental para o crescimento do esporte no Brasil inteiro, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. Eu acho que é o objetivo da escola, né? A escola, ninguém vai ficar a vida inteira estudando ali nas categorias de base. Você tem que ir avançando e uma hora você tem voo solo e aí vai partir, né, para um outro nível. Acho que esse é o objetivo, né? Quanto mais gente entrar, mas tem que ter a hora de sair, né? Tem mais gente entrar. Então, eu acho assim, se você incentivando os cavaleiros, botando a federação participando junto também dessa
trazer esse cavaleiro da escola e trazer ele para dentro da federação, participando das provas, nem que o cara às vezes não tem condição, então monta um mini mirim B, a 90, e depois ele consegue chegar na categoria de mini mirim saltando 1 metro, né? Mas eu acho que essa responsabilidade de ajudar a fomentar é do instrutor, né? Então eu acho assim, se as escolas de equitação têm que ter uns instrutores com boa formação para que ele possa ter essa ideia, assim, de levar o seu aluno para frente. Eu às vezes falo muito até com meu filho, e digo assim, como que às vezes um instrutor pode dar aula de equitação sem uma formação dele como cavaleiro, ter competido, ter um grau de disciplina, um grau de perseverança, de competir, e você nunca competiu uma prova de 1,40, de 1,50, como que você vai levar um atleta seu a ter esse objetivo, né? Se não tem. Então, essa formação do instrutor, de você ter instrutores, o pai também, de colocar os seus filhos montando com instrutores de qualidade, que sejam bons, vai transformar em grandes cavaleiros. E na parte da base do cavaleiro. Eu acho que o cavaleiro, quando ele começa, ele tem que ter um cavalo que seja bom, né? O cavaleiro tem que ter um instrutor bom e adquirindo a base dele. Eu vejo, às vezes, também, tem instrutores que não gostam que o cavaleiro venha fazer clínica nos seus cavaleiros. Por quê? Porque ele vai ter um conhecimento de coisas que eu acho assim, isso eu acho um absurdo. Eu não posso ter um aluno, ter medo de perder meu aluno. Se eu tenho medo de perder meu aluno, é porque eu não estou dando aula direito. Né? Uhum. Se você tem medo de perder seu aluno, é porque você não tem capacidade ou desenvolver aquele aluno para que ele chegue no auge e chegue montando prova e competindo na categoria de base, ser cavaleiro, transformar ele num cavaleiro júnior, porque o cavaleiro, depois que ele se transforma num bom cavaleiro de júnior, ele vai se transformar num cavaleiro sênior e vai ter uma formação boa, porque se ele conseguir ser um cavaleiro na categoria júnior, ele tem uma formação boa. E dali para frente ele vai seguir uma carreira como profissional, entrar em um clube, né? Ele vai ter essa condição se ele tiver uma formação muito boa de base de um instrutor que foi qualificado para dar aula para ele. Uhum. Você não acha que a gente deveria também, talvez, fomentar também mais clínicas nas diversas modalidades ali, fazer mais clínicas durante o ano, né? A gente fez a primeira, por exemplo, de adestramento, com a Pia. Ano passado a gente teve com o Leandro, etc. Não é também um caminho da gente tendo uma troca de experiências de quem está competindo em outros níveis? Eu acho que é uma das melhores, é o melhor modo de você formar um cavaleiro e de você formar o seu conjunto. Eu acho que a clínica vai trazer para você um cavaleiro experiente, que ele tem condição de pegar o seu cavalo, olhar, ver você trabalhar o seu cavalo e corrigir alguns defeitos que vão fazer muito efeito, principalmente no adestramento, né? Às vezes você vê o cavaleiro que, às vezes, com uma pequena solução, ela consegue transformar seu cavalo em termos de andadura. Tem muita gente que tem dificuldade no cavalo em fazer mudança de pé, fazer um galope falso, e às vezes um cavaleiro experiente, você trouxer um cavaleiro experiente, ele vai te ensinar, naquele momento ali, qual a dificuldade do seu cavalo. Ele tem esse conhecimento de fazer. Eu acho que clínica é a melhor coisa para você se aperfeiçoar. Cada vez um cavaleiro experiente que chega, tanto no adestramento quanto no salto, né? Vem um cavaleiro experiente, vem o Vitor Alves Teixeira, vem o Filipinho, vem o Yúrio, vem o Pedro Vendes. O cavaleiro que vier, ele tem uma bagagem muito grande para passar para você, porque ele está competindo a alto nível. E lá as coisas acontecem muito rápido, né? Então, quando você vê aqui uma dificuldade de um cavaleiro de salto com um problema, ele consegue resolver através de ginástica, dando um toque para o cavaleiro, como que ele pode melhorar, né? Eu acho que clínica é uma solução muito boa para os cavaleiros que querem se aperfeiçoar e melhorar o seu conhecimento.
Entrou uma pergunta aqui agora, perguntando o que a federação pensa em fazer para agregar na formação e qualificação desses instrutores, especialmente nas escolas. Né? Eu queria fazer uma sugestão, né? O Coronel Marcon acabou de entrar aqui, prestigiando a nossa live, que eu acho Obrigado, que a gente tem em Brasília um número enorme de pessoas que estão plenamente capacitadas para fazer, inclusive, pequenas palestras, às vezes combinar nas escolinhas. Olha, hoje a gente vai receber aqui o Coronel Marcon, o Paulo Chagas, o Vinhas, e a gente vai falar de um tema específico, para já ir abrindo a mente, né, dessas crianças que estão ali nas escolas de equitação. Não podia ser, de repente, uma forma, né, já que não existe um curso de qualificação, né, para instrutores hoje no Brasil? O curso de qualificação para instrutores, hoje o Zé Cabral Neto está fazendo um trabalho bacana de instrutores para a escola, né? Dando um padrão, dando disciplina, como que se faz, como que se realiza, né? É um trabalho bacana isso que o Cabral vem fazendo, né? Eu acho que é uma coisa que pode se desenvolver cada vez mais. E essa também, a gente ter essa abertura nas escolas, de você poder fazer, mas eu acho que a gente tinha que fazer, junto com a federação, um local onde você chamasse esse pessoal para vir escutar uma palestra do General Chaga, para vir escutar uma palestra do Vinhas, ou de um cavaleiro de fora que queira vir fazer tanto a clínica montada quanto a palestra também, né, para poder desenvolver. Em relação aos instrutores, eu acho que tem que ter um projeto, tanto da Confederação Brasileira de Hipismo, junto com as federações, para que você possa fazer essas reuniões com os instrutores, fazer aperfeiçoar isso. Num tempo atrás, o Marcelo Artiaga estava fazendo um pela FEI, né? Era bom, mas eu acho que também um cavaleiro só fazendo, chega uma hora que já passa, né? Então, ele já não tem mais tempo para fazer, porque tem outras coisas para fazer também. Então, eu acho que tem que vir de cima para baixo. Acho que a CBH tem que fazer um projeto para poder passar para as federações, para que a gente possa melhorar mesmo. Acho que é fundamental bons instrutores para você ter uma formação de um cavaleiro. Como que um instrutor, às vezes o instrutor monta 2 anos ali com alguém e tal, já está dando aula. Como que hoje você vê pelas lives aí, que maravilha isso que está acontecendo, que você vê histórias fantásticas de cavaleiros contando as suas histórias, e cada um fazer com a sua contribuição. O que melhorou o esporte, né, com isso? Olha, hoje você vê, eu vejo comentários de todo mundo falando e todo mundo publicando no Instagram. Todos os seus cavaleiros agora estão fazendo ginástica, fazendo trabalho de plano, mostrando. Olha que bacana. Uma coisa que nunca havia essa troca de informação tão grande e tantas pessoas prestando atenção, né? Então, hoje, como você diz, é bom a gente fazer clínica, trazer o Coronel Marcon, fazer para fazer, é tão bom quanto essas lives que hoje estão acontecendo, de cavaleiros extraordinários, e mostrando os seus pontos de vista, mostrando, quando você faz uma mais bem montada ainda, que foi quando o cara tem condição de fazer, ele fazer a clínica e mostrar o trabalho junto, porque aí já tem que ter uma montagem para você fazer isso. Isso traz uma experiência muito grande para todos nós que estamos aqui vendo, e vamos copiar o que é bom, né? O que é bom acontecer. Então, no meu ponto de vista, que eu tenho visto várias lives aí, e eu tenho visto que funciona. E as clínicas funcionam tanto quanto uma live de conhecimentos, né? Sim, a própria federação lá do Rio Grande do Sul, né? A Lília está aí, pode falar um pouquinho depois a respeito. Eles estão com um projeto de várias aulas, né? Eles montaram um esquema todo pelo Zoom, se não me engano, e você tem debate, tem avaliações. Então, acho que é um projeto também bacana de ter, já que a tecnologia está aí à disposição, para a gente tirar proveito disso, né? Especialmente nesse momento, porque a gente vai aprender muita coisa. Então, essas lives mesmo, as pessoas se doando, falando do que fazem, os sucessos
e os problemas que tiveram, né? Eu acho que é muito genuíno e é isso que eu acho que dá incentivo, né? Eu assisti algumas e, nossa, teve histórias incríveis, assim. As pessoas realmente se expondo e colocando, olha, isso foi certo e isso foi um desastre, não façam, né? Mais ou É, menos isso. não, você é grande, esse transporte, essa passagem de experiência de um cavaleiro para outro, né? Eu acho importantíssimo, né? E eu acho que as federações também têm que apoiar isso, né? De fazer, de trazer. O nosso objetivo olha, eu mesmo me sinto assim, quando eu entrei na federação, eu estava tão empolgado para poder fazer alguma coisa diferente na federação, que era a minha empolgação como dirigente, era fazer uma coisa diferente, né? Apesar que eu já comecei o seguinte, todo cavaleiro reclama da federação, todo mundo reclama, a federação não faz isso, a federação não tem o quê. E a primeira coisa que eu fiz foi, vamos chamar os cavaleiros e perguntar o que vocês querem, o que vocês pretendem, né? Apesar que eu acho também que às vezes as pessoas reclamam muito, né? E se doam muito pouco para que possa resolver, né? Mas eu acho que você abrindo a federação para a gente escutar os cavaleiros, principalmente os instrutores, né? Para você ver quais são as dificuldades que ele tem, o que a gente pode fazer para melhorar o esporte, em todos os sentidos. Hoje, Brasília, nós somos uma federação forte no hipismo, né? Nós temos grandes cavaleiros em Brasília, grandes cavaleiros disputando campeonato, como o Felipe Pimenta, Thiago Ravi, o Baixa, né? Nós temos o Marquinho também, o Marco Magalhães, né? Então nós temos cavaleiros que estão representando Brasília em situações no padrão muito bom. Mas também por quê? Porque nossas provas internas, nossas provas das nossas etapas são boas, são muito fortes, e nós estamos competindo de igual para igual com São Paulo, Rio, Minas e Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre, Brasília. Hoje nós temos um expoente de cavaleiros muito bom. Não só nessas categorias grandes, mas também nas nossas categorias de base e também como jovens cavaleiros e amadores, né? Nós tivemos 3 cavaleiros nossos que foram campeões do ranking da CBH, né? Isso é uma prova que o nosso esporte está crescendo e eu espero que Brasília cresça muito mais nesses 2 anos que eu vou estar aí à frente da federação. Eu pretendo fazer campeonatos nacionais que sejam bons. Tivemos que cancelar a nossa Copa JK de hipismo, né? Que era uma das seletivas da CBH. É uma pena, porque era uma prova tradicional que a gente faz todos os anos, né? E vamos esperar aí, ver se a gente vai conseguir fazer o nosso indoor, que é um evento que vem crescendo muito e dando uma qualificação aos nossos cavaleiros muito grande, porque a nossa prova é muito boa, né? E eu espero que a gente tenha bastante cavaleiro de fora, que nós estamos incentivando, a final do nosso Centro-Oeste, né? Eu acho que esse Centro-Oeste também vem para nos dar uma ajuda e um suporte muito grande, né? Porque desse ano nós conseguimos colocar no Centro-Oeste Minas, e tanto é que a primeira prova do circuito Centro-Oeste nós fomos a Belo Horizonte, tiveram 25 concorrentes de fora, só do Centro-Oeste, para participar lá na Copa CEPEL, né? Lá junto com o Pedro Paulo. Isso já foi muito bom. A próxima etapa nossa do circuito Centro-Oeste seria Anápolis, né? E depois nós teríamos a Copa JK e teríamos 2 provas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E eu acho que talvez a gente não consiga fazer todas as etapas do Centro-Oeste, mas que já foi feito essa, eu acho que até o final do ano, junto com o indoor, que nós pretendemos fazer, a gente consiga fazer esse evento do Centro-Oeste. Também é um fomento muito grande para o esporte, principalmente para profissionais, porque esse Centro-Oeste você faz um circuito, movimenta muita gente, muito cavalo, para venda de cavalo, é um negócio que, se crescer, vai ser muito bom para o esporte e muito bom para o mercado do cavalo. Uhum.
E assim, sendo otimista, Almir, você tem alguma expectativa? Algumas pessoas estão perguntando de quando acha que, a partir de que mês as coisas vão estar acontecendo? Você tem alguma? Olha, a minha expectativa é junto com o nosso governador do Distrito Federal. A minha expectativa é que abra no dia 19, como ele está falando. E eu tenho quase certeza que vai chegar dia 19, ele vai passar para o dia 30. Né? Eu acho que a situação, às vezes, não está num controle grande, né? Apesar que eu tenho conversado junto com o administrador do Parque da Cidade e conversado com muita gente para poder ver se a gente consegue abrir o nosso esporte. Porque o nosso esporte você tem um afastamento muito grande, né? Um atleta monta no ar livre, se você montar de máscara, for para o seu local, o local onde você montar, te propor em fazer uma higienização muito grande, ter os tratadores de máscara, ter álcool gel para poder você conseguir se manter uma higienização boa, de repente a gente consegue fazer. Mas eu acho que enquanto o próprio governo não liberar a gente, acho que a gente não consegue fazer evento. A gente pode fazer essas simulações de prova, que é uma coisa nova que cada um pode fazer, mas a perspectiva por enquanto. Muita gente me liga querendo saber do calendário. O calendário. Se você falar comigo do calendário, eu já cancelei a JK, já estou cancelando o Candangão, que ia ser o nosso campeonato brasiliense, que ia ser realizado na PM, já estou cancelando também. A minha perspectiva é, se abrir também, alguma coisa acontecer só depois de agosto. Acho que antes de agosto nós não vamos ter essa perspectiva. E para a federação fica muito difícil você fazer um diagnóstico também de calendário. Porque teve muita gente ficar aí até o final de maio. Se esse negócio continuar até junho, hoje eu vi lá pelo o CDL do Distrito Federal, 1.200 empresas fecharam. Né? São lojas pequenas, que não pode abrir, lanchonete, bar, fechando. Nós estamos muita gente desempregada. Será que quando abrir, nós vamos ter todos os pais dos nossos alunos com dinheiro para pegar e botar num caminhão e fazer uma prova em São Paulo, gastando 6, 7 mil reais? Não sei. Almir, passou super rápido. A gente já está dando praticamente 1 hora e vai cair já. E a gente vai abrir mais uma, que a gente ainda tem para falar, das outras modalidades. A gente ainda tem um papo ainda para tratar. Tá? Então, acho que eu já vou, para não interromper no meio, eu vou encerrar, vou reabrir e a gente segue. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Ok. Até já.